É muito gostoso estar aqui com vocês. Hoje cedo eu estava comentando com a Elaine que cada vez que eu venho para Londrina mexe muito comigo, porque desde 5 anos de idade eu morei aqui, faz 13 que eu estou no Paraguai, estou com 49, quer dizer, fiquei bastante tempo aqui e cada vez que a gente vem assim, mexe, né? Mas é uma delícia, muito gostoso e a gente clama ao Senhor que, como Ele é o Senhor do tempo e a gente não pode gastar o tempo dele em vão, então que a gente possa aproveitar o tempo que Ele tem dado aqui para a gente ser edificado nele e para que Ele seja revelado nas nossas vidas. Bom, vamos começar pelo versículo nosso do tema básico do nosso acampamento, que é o versículo de 61:10 do livro de Isaías. E tão bom é a gente poder repetir. E tem coisas que a gente precisa escutar bastante vezes, né? Todo dia a gente quer escutar do marido assim que ele ama a gente. Parece que a gente não enjoa, né? Então tem coisas que o Senhor também quer falar com a gente e a gente escuta e parece que é bom escutar mais. Então eu vou pedir para a Elaine estar lendo os versículos para a gente não perder tempo assim procurando e para não ficar uma coisa muito extensa, para não cansar. Então a Elaine pode ler, porque eu estou com a minha Bíblia, mas a minha Bíblia é em espanhol, então melhor que ela leia dela em português. Bom, Isaías 61:10 então. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação, me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Amém. Senhor, nós clamamos que o Teu Espírito Santo possa fluir através das nossas vidas, usar a nossa boca, os nossos ouvidos, quebrantar os nossos corações, para que Jesus seja revelado, Pai. E em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês é essa alegria, que aqui fala que a minha alegria, o meu gozo é no Senhor. Sempre a nossa alegria tem que ser no Senhor. Por que às vezes a gente fica contente, às vezes a gente fica triste? Porque a gente põe a alegria na fonte errada. Se a gente começar a aprender que a nossa alegria tem que vir daquele que é eterno, daquele que é constante, a gente também vai ter uma alegria constante. Porque o Senhor, Ele não muda, né? Na Bíblia fala que Ele sempre é a mesma coisa. Então são tantas coisas que a gente pode tirar da palavra de Deus e ver quantas coisas Ele tem para a gente. E a primeira delas é essa. A nossa alegria tem que vir do Senhor. Senão ela vai ser uma alegria muito passageira, uma alegria muito rápida, uma alegria muito michuruca. E parece que a gente não gosta das coisas michuruca e pequena, né? Essa mania de grandeza, a gente quer uma alegria bem grande, bem gostosa. Então tem que ser no Senhor. Mas ele fala, né? De onde que vem a alegria? Vem do Senhor. E ele estava muito alegre, a alma dele estava muito alegre, né? Porque Deus vestiu ele com vestes da salvação. Agora, qual que é o problema? Por que Deus teve que vestir? Será que tem algum problema no nosso corpo? Tem alguma imoralidade na gente que a gente precisa ser vestido? Então, na palavra de Deus, aí em Gênesis 2:25, a gente vai ver... Você pode ler, Elaine? Ora, um e outro... Ai, não, desculpa. Não é o Gênesis 2:25, não. É o versículo que fala que quando Deus fez... É esse? Que Deus fez o Adão e Eva, eles andavam nus. E eles não tinham vergonha. Era esse? Ah, então tá bom. Então lê. Então lê. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Claro. Se eles estavam nus e não se envergonhavam, por que
o profeta Isaías fica contente quando Deus vestiu. O que aconteceu aí, né? A gente vê que Adão foi feito, se for estudar Gênesis, segundo a imagem e a semelhança de Deus, né? Então, ali em Gênesis 1:26, quando o homem foi formado, segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. Então, o propósito de Deus era aqui, que o homem pudesse expressar a semelhança de Deus em relação à sua vida e também a sua imagem segundo a sua natureza espiritual. Então, Deus fez Adão perfeito, né, do pó da terra, soprou fôlego de vidas, como a Carmita já começou ontem, né, a vida do espírito, vida da alma, vida do corpo, e fez Adão perfeito. O Adão não nasceu em pecado como a gente já nasceu em pecado. Mas será que Adão era uma obra já terminada? Aqui a gente viu que Adão tinha vida, né? Vida espiritual, vida da alma e vida do corpo. Ele era perfeito, mas ele já era uma obra terminada, já era uma obra acabada. Sim ou não? Não. Por que a gente acha que não? Porque Deus colocou bem no meio do jardim, para quem quiser anotar Gênesis 2:9, a árvore da vida, certo? Agora, se Adão já tinha vida, Adão tinha vida espiritual, tinha vida da alma e tinha vida do corpo. Que vida era essa que estava no meio do jardim? Por que Deus, que já tinha feito Adão com vida, pôs mais uma vida no meio do jardim? Vida eterna. Que vida era essa? Vamos lá. João 1:4 e depois 1 de João 1:2. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Claro. Então, a vida estava nele, tá? João está falando aqui de quem? De Jesus, tá? Vamos aí agora para 1 de João 1:2. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifesta. Claro, então, que vida era essa da árvore da vida? A vida eterna. Quem que é a vida eterna? A vida eterna não é uma coisa, a vida eterna é uma pessoa, tá? Então, que vida tinha Adão quando ele foi feito? Vida humana. Vida humana. Que vida é essa que estava no meio do jardim? Vida eterna. Vida divina. Vida de Deus. Por quê? Porque é Jesus, Jesus é Deus. Jesus, como filho, foi gerado por Deus. Então, o que eu quero mostrar aqui? São vidas diferentes, tá certo? Adão tinha uma vida perfeita, tinha uma vida biológica, tinha uma vida no espírito, ele tinha um espírito que ele se comunicava com Deus, ele andava com Deus, ele tinha os seus sentimentos, ele tinha o seu corpo, mas ele não tinha a vida eterna, a vida divina. Então vamos ver aqui que a gente tem vários tipos de vida. Que vários tipos de vida? A vida vegetal, é vida ou não é vida? É vida, mas é vida vegetal. A vida animal, é vida ou não é vida? Mas é igual à vida vegetal? Não tem nada que ver. Certo? É completamente diferente você ter a vida das plantas com a vida dos animais. Mas a gente tem a nossa vida humana, que raciocina, né? E essa é vida humana. Ainda que a gente tem muitas coisas parecidas com os animais, mas a vida do ser humano não é igual à vida do animal. Quando a gente mata a galinha para comer, é diferente do que você falar, vou matar um bebê para comer. Então, tem a vida animal, tem a vida humana. E também tem a vida, que outra vida a gente tem?
dos anjos. A vida dos anjos também é diferente da nossa vida. São classes de vida totalmente diferentes. Agora, o que essas vidas têm em comum? Tanto a vida dos anjos, como a vida dos animais, como a vida dos seres humanos, como a vida dos vegetais. O que todas essas vidas têm em comum? São vidas criadas. Qual que é a diferença da vida de Deus? É uma vida não criada. Ok? Então, a gente está vendo aqui que são vidas totalmente diferentes. Então, dentro da criação de Deus, Deus criou várias vidas diferentes. Agora, o que Deus queria com Adão? Que Adão, na sua vida humana, pudesse agarrar do fruto da árvore da vida, que é a pessoa de Jesus, para que Adão pudesse ter a vida eterna, que é uma vida divina, que é uma vida no Espírito. Quer dizer, o Espírito de Deus ia habitar no Espírito do homem. Tá certo? Então, estamos podendo acompanhar? Então, qual que é a vontade de Deus? Que o homem, na sua expressão como ser humano, na sua vida de corpo, de alma, nos seus sentimentos, no seu intelecto, pudesse expressar a vida divina. Então, ia ser a vida divina dentro do homem. Ele não quis compartilhar essa vida dele com os anjos. Ele não quis compartilhar essa vida com os animais, nem com as plantas, mas ele quis que nós pudéssemos conter a sua vida. Gente, isso é o máximo. A gente, como ser humano, poder ter uma vida gerada, então é algo maravilhoso. Então, esse é o propósito de Deus. E o propósito de Deus, ele nunca vai ser mudado. Esse propósito de Deus, ele vem antes da fundação do mundo. Então, Deus sempre teve o desejo de quê? De compartilhar a vida dele com os seres humanos. Então, a vida eterna, a vida espiritual, ela não é uma coisa que, bom, eu termino esse mundo aqui, daí eu começo outra coisa ali, outra vida. Não, não é uma extensão da nossa vida humana. São vidas completamente diferentes. A nossa vida humana, ela é humana, é uma vida criada. E o que Deus quer dar para a gente é uma vida gerada por Ele. Nós não vamos ser deuses. Nunca a gente vai ser Deus, tá? Porque Deus não tem princípio e não tem fim. Nós temos um princípio, nós somos criados. Então, o que Ele quer é se manifestar através da nossa vida humana. Vamos falar alguma coisinha do propósito de Deus, desse propósito eterno. Efésios 3, 11. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Claro. Então, um propósito, a gente não vai entrar no contexto de tudo, mas se vocês forem ler depois, está falando isso. Qual que é o propósito? Primeiro, o propósito de Deus é eterno. Segundo, o propósito de Deus está onde? Está em. Então, o que Deus quer é que Jesus esteja em nós. Cristo em nós. Vamos aí, Efésios 1:4 e depois Efésios 1:10. Nós vamos ver que nós fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo. Deus já tinha isso em mente, de repartir, de compartilhar, de se manifestar através da gente. Efésios 1, primeiro versículo 4 e depois o versículo 10. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Claro, nos escolheu nele, em quem? Em Cristo. Então, qual que era o desejo de Deus? Que Adão, como vida humana, pudesse pegar
dessa árvore da vida e então poder expressar a vida de Deus. Ele ia conter a vida de Deus dentro dele como ser humano. O 10 agora? De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Claro. Qual é o propósito eterno de Deus? Que não vai ser mudado. E isso não tem nada a ver com pecado. Isso já vem antes da fundação do mundo. Qual que é o propósito de Deus? De reunir aonde? Em Cristo. Convergir, né? Convergir, reunir toda a criação, todos os seres criados, os anjos, os humanos, os animais, toda a criação, tudo que está lá no céu, tudo que é celestial, tudo que está aqui na terra, mas para que Jesus fosse que? O centro. Então esse é um mistério que ele estava oculto, mas que depois que Jesus veio, realizou a sua obra e o Espírito Santo pôde então revelar e o apóstolo Paulo vai ficando encantado. Por quê? Porque ele vai ver que realmente o propósito eterno de Deus é que o homem contenha esta vida espiritual eterna, de vida, uma vida não criada. A vida do Filho, que foi gerada pelo Pai. Então, não tem nada a ver com a nossa vida humana. São vidas completamente diferentes. Para dar um exemplo fácil da gente entender. Imagine que quando Deus fez a gente, igual se eu tivesse aqui, eu até pensei de trazer uma luva, mas esqueci, como um monte de coisa que eu esqueço mesmo. Então, imagine que eu tivesse trazido aqui uma luva. Essas luvas que a gente põe para lavar louça. Nós somos a luva. E Deus seria a mão. Então, a luva foi desenhada certinha. Ah, ela tem uma luva. Viu? Bom, não tem importância. Aqui a gente tem a luva. Ela tem certinho o modelo para quê? Para que a mão possa entrar dentro dela e agora vai ter uma vida. Então, tudo que Deus quer fazer, Deus quer pegar o relógio, Deus quer pegar o papelzinho, Deus quer pegar a água. Então, a luva vai estar agora feliz dentro do propósito de Deus, porque dá certinho. Então, é muito gostoso isso, a gente saber qual que era o propósito de Deus. Qual que é o propósito de Deus nas nossas vidas? Que a vida dele possa ser manifestada e revelada na gente. Vamos seguir mais um pouquinho então. Então, é uma vida não criada. É uma vida diferente. Deixa eu tirar isso aqui. Acontece o seguinte, que o homem foi tentado por Satanás para ser como Deus. E o desejo de Deus nunca foi que o homem fosse Deus, mas que o homem contivesse, está bem o verbo? Eu vou errar nos verbos aqui. Contivesse a vida de Deus. Agora, o que aconteceu? Se o homem, vamos falar antes do pecado, se o homem realmente tivesse comido da árvore da vida, a vida do homem ia ser divina na sua essência e humana no seu meio. Certo? Então, a gente ia conter a vida de Deus e a gente ia se expressar. De que maneira? Através da boca, através de abraçar, através de trabalhar. Tudo que a gente fizesse, a gente ia estar expressando a vida, a natureza, todos os atributos, as características do próprio Deus. Só que vem o pecado e daí estragou tudo. Então, se o pecado não tivesse vindo, qual seria a realização do homem? Duas realizações. Ela ia ser plena no exercício da sua humanidade. A gente já está... Nossa, fala, gente, dá certinho. Eu quero pegar, eu tenho mão, eu quero caminhar, eu tenho perna. E ela ia ser também consumada, por quê? Eu estava conforme o propósito de Deus. Então, ia ser uma realização. Deus não ia estar pedindo alguma coisa difícil para mim. Ia ser fácil, porque era a vida dele se manifestando dentro do meu corpo, dentro do meu ser. Então, não ia ter conflito. A gente cada vez ia conhecer mais o Senhor
e caminhar mais com Ele, e Ele ia revelar mais dele para a gente. E isso é o que vai ser a vida eterna, porque a vida eterna é conhecer a Deus. Então a coisa ia dali para cima. Acontece que quando a serpente tenta o homem e ele cai nessa de querer ser Deus, o que é querer ser Deus? É ser independente de Deus. Então, eu não preciso de você. Eu posso estar feliz agora, não dentro dos teus propósitos, mas dentro dos meus propósitos. Então, o homem abriu mão de conter esta vida divina e achou que ele, com a vida humana dele, estava 10. Não tinha problema nenhum e ele quis agora passar a ser o seu próprio Deus. Então, o que aconteceu? Vamos aí para Romanos 3,10. Eu não dei esse texto para a Elaine, mas é facinho dela achar. No Romanos 3,10 até o 18, a gente vai ver o que aconteceu com a gente. Nós ficamos totalmente alheios à vida de Deus, aos propósitos de Deus, e a gente passou a procurar os nossos próprios propósitos, o nosso próprio caminho. Vamos ler, nem que sejam os primeiros versículos de Romanos 3,10. Escrito, não há justo nem sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Bom, o que a gente viu aqui? O homem ficou completamente alheio a tudo que é Deus. Bom, se Deus é vida e a gente está separado de Deus, o que sobrou para a gente? Morte. Se Deus é amor e a gente está separado de Deus, o que sobrou? Se Deus é luz e a gente está separado dele, trevas. Se Deus é saúde, a gente está separado dele, o que sobrou? Então, não precisa nem pensar muito, né? Ele é a fonte de amor, de perdão, de misericórdia. A gente está separado dele. O que sobrou para a gente? Ódio, inveja, amargura, rancor, ressentimento. Gente, isso é humano. Agora, eu querer tentar viver o amor de Deus na minha vida humana, gente, não dá. São vidas diferentes. A gente pode até se esforçar. E eu creio que tem muita gente com muita boa intenção, mas não vai conseguir. Eu não posso produzir uma vida e tentar fazer ela igualzinha à vida de Deus, gente. A gente não tem essa capacidade. Não dá. Não tem jeito. Isso é religião. Só que frustra. Só frustra. Porque, claro, a gente foi feita a imagem de Deus, a gente tem esse desejo da perfeição dentro da gente. A gente quer ver tudo funcionar. E a gente trabalha e luta muito. Eu creio que os cientistas, os profissionais, né, da área da psicologia, da psiquiatria, nossa, eles estão, os filósofos, está todo mundo desesperado, tentando conseguir achar qual que é o ponto, o que a gente precisa fazer mais para conseguir a imortalidade, para conseguir a paz, para conseguir o amor, para conseguir ter essa vida fácil, gostosa, para desfrutar realmente, não ficar aí preocupado com um monte de coisinha. Porque, olha, é ruim ter inveja, é ruim ter ódio, é ruim ter amargura. A gente tem, mas não vem falar que isso aqui é gostoso. Se a gente pudesse levantar com a cabeça sem pensar na raiva, sem pensar no ódio, sem pensar no medo, gente, que delícia que ia ser. Mas a gente é humano e a gente não adianta querer pensar que a gente vai conseguir produzir a vida de Deus, porque nós não vamos, a nossa vida é humana. Para a gente conseguir isso, a gente tem que ter uma vida não criada, uma vida gerada de Deus dentro da gente.
Então, o que aconteceu? O homem agora, alheio, quando eu falar homem, é todo ser humano, ele é separado de Deus, alheio à vida de Deus. Ele até, claro, ele tem uma consciência que ele sabe que tem Deus. Apesar de que a gente viu que aí o versículo diz, o homem não busca Deus. E a gente, desde o Éden, a gente vê, o Adão, ele não buscou a Deus. Mas, quando o homem busca a Deus, nem que seja o seu próprio Deus, a sua mente, o seu intelecto, o que ele está buscando? Ele está buscando alguém para a própria satisfação dele. Então, eu quero um Deus para quê? Para eu ir pro inferno. Ou então, eu quero um Deus para quê? Para que eu não tenha dor. Ou, eu quero um Deus para quê? Para me libertar dos demônios. Eu morro de medo desse negócio de espírito imundo. Então, eu quero um Deus, então, para que os espíritos de Satanás, esses negócios... para que... Então, põe fitinha vermelha no braço do nenê. E assim a gente vai, né? Negócio do mal olhado e tal. Então, eu quero o quê? Um Deus para me proteger. Eu tenho medo. A gente viu que o medo é o primeiro sintoma do ser humano. Então, eu não estou querendo Deus para que Deus cumpra o seu propósito na minha vida. Eu estou querendo Deus, porque agora, como eu estou querendo, o homem quis ser como Deus, o que ele vai fazer? Ele vai pôr Deus para trabalhar para ele. Então, Deus vai ser um ingrediente agora na vida dele. Quem determina o que é bom sou eu, quem determina onde eu moro sou eu, quem determina o que eu vou fazer sou eu, quem determina a hora que tem que acontecer as coisas sou eu. E, se Deus não faz o que eu quero, gente, eu fico brava com Deus, aí eu não vou na igreja. Aí também não vou orar não, porque eu vou punir ele. A gente pune Deus, então eu não vou te louvar. Também não vou mais na igreja, também não vou ler a Bíblia. Então, gente, é um absurdo, mas a arrogância do pecado é tanta que a gente sobe, né, lá em cima e Deus está lá embaixo. Então, por favor, eu já pedi, faz anos que eu estou pedindo. Não pode ser que você não entenda a minha oração. Qual é o teu problema? Gente, é muita arrogância. É um absurdo e a gente é tão cego que a gente não vê que a gente faz isso. É o tempo inteiro mandando em Deus e o tempo inteiro ficando com depressão porque Deus não vem aqui fazer o que eu quero. Agora o problema não está em Deus, gente. O problema está onde? O problema está na nossa rebeldia. Deus não foi criado por causa do homem. O homem foi criado por causa de Deus. Vamos trocar, vamos inverter as coisas. Então, eu não tenho que determinar as coisas para a minha vida, os meus propósitos, e querer que Deus venha pôr o amém nas coisas que eu quero. Eu tenho que falar amém para as coisas que Ele quer. Então, é diferente. Os papéis estão invertidos. Quando a gente louva a Deus, a gente louva por quê? Porque a gente gosta de cantar, uma delícia. É para nossa satisfação. É música gostosa, o pessoal preparado, a gente está aqui num monte de gente, né? Então, estou buscando a Deus, estou indo no acampamento, nossa, um fim de semana totalmente espiritual. Mas, gente, um fim de semana com um monte de gente, olha, você não tem o marido para cuidar, nem os filhos, nem a casa, só tá aqui a mulherada, é só levantar, o suco de laranja está pronto, não tem que fazer nada. O máximo que a gente fez só foi pôr o pratinho ali na bandejinha, todo mundo bonitinho, né? É o máximo isso. Por que a gente está fazendo? Para nossa satisfação. Misericórdia, mas é verdade. Então a gente canta porque a gente acha gostoso, né? Hoje o louvor estava, nossa, uma benção. Aí tem dia que o louvor, nossa, esse grupo aí eu não gosto. Então, é tudo para quê? Para nossa satisfação. Eu fazia parte do louvor antes, gente, tanta bronca que a gente recebia. Cada domingo a Gisele sabe muito bem. A gente é da velha guarda. As de 25 anos não são da nossa...
Eu sou bem da mais velha agora do que a Gisele, mas ela era mais jovenzinha, né? Ou eu que era mais velha, não sei. Mas olha, é todo dia cacetada, porque a guitarra do Gui diz que era muito alta. O louvor, hoje gente, vocês puseram a música muito agitada. Não, vocês puseram as músicas muito morta. Não, esses hinos antigos a gente não aguenta mais. Mas também é só hino novo, põe um pouco do hino antigo. Gente, olha, é difícil se agradar, é muito difícil. Então, por que o homem fica buscando a Deus? Porque ele quer ser agradado o tempo inteirinho. E ele fica lá vendo, bom, eu vou fazer uma média com Deus para ver se ele desencalha, né? Aqueles pedidos de oração que, olha, já faz tempo que eu estou pedindo. E ele não escuta. Só que a Bíblia fala que, como é que o Deus que fez o ouvido, ele não vai ouvir? Ou será que Deus não está ouvindo as nossas orações? Ou será que o que a gente está pedindo está completamente fora dos propósitos dele? Ele não vai se dobrar para satisfazer a gente. Nunca. Ainda que ele ame a gente de maneira incondicional. Agora a gente como mulher, a gente é poderosa, né? A gente quer pôr o marido no eixo, os filhos no eixo, a amiga no eixo, a empregada no eixo, a vizinha no eixo, mas nós não vamos tirar Deus do eixo dele. Não, e graças a Deus. Graças a Deus. Então é melhor a gente mudar o nosso ponto de vista do que a gente ficar, dando volta no deserto, e nós não vamos sair desse deserto nunca. Porque Deus não vai entrar dentro dos meus planos. E os planos de Deus são eternos e eles foram feitos antes da fundação do mundo. E qual que é o plano de Deus? Reunir todas as coisas em Cristo. Então, eu não posso ir atrás de um Deus para satisfazer as minhas necessidades. Será que algum dia a gente perguntou, Senhor, qual que é o propósito da minha vida para o Senhor? Então não é mais o que eu quero, agora é o que Ele quer. Vamos continuar mais um pouquinho. Qual que é o desejo de Deus? O desejo de Deus é que tem uma casa aqui na terra, para que Ele possa ser contido, para que Ele possa se expressar. Então o desejo de Deus é edificar essa casa. E quando Ele formou Eva da costela de Adão, eu já escutei, eu não entendo nada de grego, mas eu já escutei uma pessoa falando que a palavra que ele usou para fazer Eva é edificar-te-ei uma mulher. Então está falando do quê? De uma edificação, de uma casa. E essa casa somos nós. Então o que o Senhor quer? Uma esposa para o filho dele. Para o filho dele não estar só, não que ele tem algum problema com solidão. Quem tem problema com solidão é a gente. Ele não tem problema com solidão. Ele, o Pai e o Filho, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles já são completos e perfeitos. Eles não têm falta de absolutamente nada. Quem tem falta sou eu quando eu estou fora dos propósitos e dos planos eternos dele. Então, fora do propósito de Deus, o que sobrou para o homem? Ele ficou desequilibrado e ele começa agora a buscar os próprios propósitos para que a sua vida tenha sentido. Então, geralmente, nós, como dona de casa, é que os filhos sejam exatamente aquilo que a gente planejou. Então, a gente fica lutando e batendo porque a gente quer agora, dentro dos nossos propósitos e dentro das nossas limitações, que Deus faça tudo e que eu me sinta realizada dentro dos meus propósitos. Eu nunca vou me sentir realizada dentro dos meus propósitos. Eu só vou me sentir completa dentro dos propósitos de Deus. E muitas vezes o propósito de Deus não tem nada a ver com os meus. Então, a gente tem que deixar Deus fazer o que Ele quer, porque Ele sabe, gente, Ele dá conta, Ele é um Deus bom, Ele é um Deus soberano, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é fiel a Ele não é fiel a mim, Ele é fiel a Ele mesmo. E Ele vai fazer tudo para que realmente o seu filho seja o centro. E para que a gente tenha na mirada sempre os olhos postos
nele, o autor e o consumador da nossa fé. Certo? Amém? Amém. Então, para que a minha vida tenha sentido, eu tenho que saber qual que é o propósito dele. E a gente já sabe, que Jesus seja o centro, que Jesus seja glorificado. Então, o homem, fora do propósito de Deus, ele fica procurando outros propósitos. Quais seriam os outros propósitos? Ter uma família perfeita, ter uma profissão perfeita, ter uma casa perfeita, ter um corpo perfeito, porque a gente quer a perfeição. Agora, tem algum problema em ter a família perfeita, em ter o trabalho perfeito? Não tem nenhum problema. Gente, mas com o pecado, o que tem de perfeito aqui no meio do pecado? O marido não é perfeito, o filho não é perfeito, já a mãe não é perfeita, a casa não é perfeita, a gente faz linda, ela racha, o telhado entra água. Gente, tudo é imperfeito. Então, se o meu propósito é esse, eu vou ser frustrada até o último minuto, ou então até eu passar a estar dentro do propósito de Deus. Então, eu vou procurar propósitos vãos para a minha vida, que vai dar muita canseira e pouca satisfação, porque realmente nós vamos trabalhar muito e vamos obter pouco resultado. Tá? Outra coisa, o homem vai se ver completamente impotente para satisfazer as demandas de Deus. Por quê? Porque eu não consigo produzir a vida de Deus. Eu quero ser amada e quero amar, mas eu quero com o amor de Deus. Mas se eu não tenho a vida de Deus, eu vou querer que o meu marido me ame? Gente, ele nunca vai me amar do jeito que só Deus pode me amar. Não adianta ir por esse lado. Então nós vamos ficar frustrado, porque a gente vai querer fazer as coisas de Deus, atingir os estándares de Deus, mas com a vida humana, a única coisa que a gente vai ter é insatisfação. A gente pode exigir, a gente pode se cobrar, mas a gente não vai conseguir. Porque as exigências de Deus só podem ser atingidas com a própria vida de Deus. E a satisfação para que a minha vida não seja vã, para que eu não fique depois com 90 anos de idade e fique, ai, o que eu fiz na minha vida? E só sobra a amargura e a tristeza e o ressentimento e a culpa e o que eu devia ter feito e o que o fulano não fez e a injustiça e o marido que largou e o outro que adulterou e o filho que foi embora e o outro filho que se matou e o outro filho... Só vai sobrar isso pra gente. Só amargura, tristeza e ressentimento. Então, a gente não consegue satisfazer as demandas de Deus. Absolutamente. A gente vê que Adão, depois do pecado, ele até tentou, da maneira dele, se justificar, como a Carmita falou ontem, costurou lá as folhinhas de figo. Não adianta, não deu certo. O Caim também tentou agradar a Deus, mas claro, sempre dentro do teu esforço, né? Então o Caim vai, trabalha toda uma safra, planta, cuida, faz tudo o que ele pode, oferece para Deus, Deus não aceita. A gente vê também o rei Saul matando aquela quantidade de animais lá, oferecendo em sacrifício para Deus. A única coisa que ele conseguiu ganhar foi o desprezo de Deus. Então parece que tudo que o ser humano tenta fazer para Deus, ai, é pouco, não dá certo, e não vai dar mesmo. Porque o homem, depois do pecado, ele não tem como satisfazer a Deus. Não adianta. Ele pode tentar tudo o que ele quer. A gente pode ter cargo importante dentro da igreja, a gente pode sair de missionário, a gente pode fazer o que for. Não é por esse lado. Eu, com toda a minha vida humana, eu nunca vou satisfazer a Deus. E eu nunca vou me sentir plena. Porque eu só vou estar plena quando eu estiver dentro dos propósitos de Deus. Aí em Efésios 2:9 a gente vê, não por obras
Não adianta você querer trabalhar e ficar atrás de fazer, para que nenhum de nós se glorie. Não é por esse lado. Não de obras, para que ninguém se glorie. Exatamente. Todas as obras que o ser humano fizer, toda a sua justiça, toda a sua dignidade, a Bíblia já fala, é tudo trapos de imundícia. Trapos de imundícia. Não adianta. A única maneira que o homem pode ser aceito por Deus, aí a gente pode ler Efésios 1:6, se ele voltar ao propósito inicial, ao propósito eterno, que foi decidido antes da fundação do mundo. Efésios 1:6, que diz que nós fomos aceitados no amado. Quem que é o amado? É o unigênito de Deus. Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, nós somos aceitos, tá? A minha versão fala, né, que nós somos aceitos. Então, não sou eu que aceito a Deus, é Ele que me aceita, né? Porque essa coisa da gente aceitar, a gente esse nosso desejo de mania de grandeza, né? De achar que eu posso aceitar Deus. Não, gente, é Deus que me aceita. Agora, qual que é a única maneira dele me aceitar? Em Cristo. Não é com. Com é uma coisa, em é outra coisa. Com seria Jesus faz uma parte, eu faço a outra. Em significa ele já fez tudo. Certo? Em Cristo nós somos aceitos pelo amado. Então, não é tanto o fazer. Eu sei que na primeira igreja batista, graças a Deus, o pastor Glênio sempre enfatizou muito isso, do não o fazer, mas do ser. Agora, a realidade que a gente vê aí fora é totalmente diferente. É uma exigência, é uma cobrança. E quantas pessoas que você já trouxe de fora para a igreja, e quantos você já evangelizou, e quanto que não sei o quê. Então, aquela cobrança. Só que Deus não quer o fazer, Ele primeiro precisa que a gente seja, para que a gente contenha a sua vida. E depois tudo vai ser naturalmente. Né? A árvore de laranja, para dar laranja, ela não precisa fazer nenhum esforço. O fruto vem automaticamente. Basta ela ter a semente da laranja. Então, às vezes a gente não consegue produzir a vida de Cristo e nunca vai conseguir mesmo. Por quê? Porque se não tem a vida de Cristo, a gente não vai conseguir amar, a gente não vai conseguir perdoar, a gente não vai conseguir nada. E a gente vai falar um pouco disso mais tarde. Então, o amor de Deus, ele é manifestado no ser humano não como na forma de um Deus Papai Noel. A gente confunde muito Deus com Papai Noel. Então, você se portou bem, né? Então, você ganha. Você se portou mal, você vai ficar de castigo. Só que Deus não é Papai Noel. Então, se Ele não, a gente também para medir, deixa eu ver quanto Deus me ama. Nossa, Deus me deu uma bênção hoje, gente, curou do câncer. Nossa, glória a Deus, Deus me ama. Aí no dia seguinte eu vou no médico, voltou o resultado, câncer voltou. Nossa, acho que Deus não me ama mais. Então a gente fica que nem criança nas pétalazinhas de margarida. Bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. O tempo inteiro. Ai, Deus me ama. Nossa, que alegria. Ai, Deus, não escuta mais. Você não pode orar por mim? Gente, por favor. Eu acho que eu vou chamar o pastor. Porque a gente acha que se Deus pegar outra... Se outra pessoa orar, né? Quem sabe o ouvido de Deus, ele vai gostar mais da oração da pessoa do que da minha oração. Porque a gente acha que a oração é poderosa. Gente, misericórdia. O poderoso é o Senhor Jesus. Né? Que poder tem na nossa oração, gente? A nossa palavra não é nada. O poder está onde? Nele. Então, não é a maneira que eu orei, não é quantas vezes eu orei, não é se foi de joelho, não é se eu fiz jejum, não é se eu fiz a promessa, não é se agora eu me comportei super bem, olha, eu perdoei até o meu marido, essa semana nem fiquei com raiva, tantas coisas que a gente fez certinho. Por que o resultado não vem certinho?
Porque a gente está confundindo Deus com Papai Noel. Deus não é Papai Noel. Gente, Papai Noel não existe. O amor... eu não queria frustrar vocês. Eu não queria frustrar vocês. Mas ele não existe. Então, Deus tem a maneira de manifestar o amor dele. Qual que é a maneira de manifestar o amor dele? 1 de João 4,10. Aí a gente... Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Claro. Então, em que consiste o amor de Deus? Não que eu tenha amado a Ele. Porque Ele nos amou primeiro. E aonde que está manifestado esse amor? Ai, porque Ele... Nossa, minha filha passou no vestibular. Não, gente, o amor de Deus não se manifesta dessa maneira. Ele pode conceder os desejos do nosso coração? Pode. Ele dá infinitamente mais de tudo quanto nós pedimos ou pensamos, tá? Eu não estou falando que Deus não tem poder, que Ele não opera, que Ele não é misericordioso, que Ele não é amoroso e que Ele realmente faz infinitamente mais. A única coisa que eu estou querendo mostrar, que eu também preciso aprender, é que Ele não está dentro dos meus planos, eu tenho que estar dentro dos planos dele. O Deus é Ele. Quem é o Criador é Ele, eu sou só a criação. Amada? Sim. Se eu creio em Jesus, contenho a vida dele? Sim. Agora, Ele vai mudar os planos dele para minha satisfação egoísta, ilimitada? Nunca. Graças a Deus. Porque ia ser um desastre na minha vida se Ele já tivesse concedido tudo que eu quisesse. Então, ainda bem que eu, às vezes, com os meus filhos, de tanto que eles me enchem a paciência, eu até deixo. Ainda bem que Deus não é assim. Ele é fiel, Ele é amor e Ele não se cansa tão rápido como eu. Ele é mais misericordioso. Bom, então a gente viu que... Em que consiste o amor de Deus? Consiste no quê? Em que Ele entregou o Filho. O que mais Ele pode fazer, gente, para demonstrar? Mais nada. Por quê? Porque Jesus é o centro. E nele está a minha satisfação. Vamos ler o 4,9 agora. 1 de João 4,9. 1 de João 4,9. A gente leu 10, agora eu quero 9. Tá bom. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio... Claro, para que vivamos, tá? Mas é por meio dele, é a vida dele na gente. Então não é dentro da nossa satisfação, mas dentro dos propósitos eternos. Para quê? Para que agora, através de Jesus, a gente possa conter a vida divina. A vida divina é qual? É a vida espiritual. Que vida é essa? É a vida de Cristo. A vida divina é a vida de Cristo. A vida espiritual é a vida de Cristo. Não é uma vida que depois eu não vou para o inferno. Eu vivo hoje com uma vida, daí quando eu perder essa eu vou ganhar outra vida que eu não vou para o inferno. Não tem nada a ver com o inferno. O inferno nunca teve dentro dos propósitos de Deus. O inferno nem foi criado por causa do homem. A Bíblia fala que o inferno foi criado por causa de Satanás e dos seus anjos. Tá? Agora, quem não quer ficar com Deus, então vai ter que estar em outro lugar que não é junto de Deus. Então, essa manifestação do amor de Deus foi para quê? Para que a gente possa ter a vida de Deus. E dentro da vida de Deus, a gente vai sentir plena satisfação, porque a gente vai estar dentro dos propósitos de Deus e no exercício completo de manifestar a vida de Deus. Porque aí com a vida dele, tudo vai ser mais possível. Eu não vou falar mais fácil, eu vou falar... vai ser possível, ok? Que eu quero trabalhar um pouquinho mais. Então, a única maneira, desde Adão até a gente, de voltar para os propósitos de Deus é através da cruz de Jesus. Não tem outra maneira. Então, logo depois do intervalo, eu vou querer falar mais alguma coisinha sobre a cruz de Cristo.
Então a cruz é a única maneira de voltar ao propósito de Deus. Por quê? Porque Ele é o nosso propiciador. Aí esse versículo, né, que a Elaine leu, o 9, não sei se era o 9 ou era o 10. Não, mas eu acho que... Não, o 10. Que fala que ele foi feito propiciação. O que é propiciação? A palavra propiciação é a mesma palavra que expiação. Tá? Só que propiciação vem do grego, expiação vem do hebraico. Mas é a mesma coisa. Então, o que é propiciação? Através da propiciação. Porque Jesus se fez propício. Havia uma inimizade entre Deus e o homem. Tá? Um estava contra o outro. Por quê? Por causa do pecado. Aí vem Jesus e fez uma propiciação. Ele propiciou, porque ele pagou o preço para que a justiça de Deus fosse manifestada, fosse executada e para que o homem pudesse ser perdoado. Então ele foi propício, propiciação. Agora o homem e Deus podem voltar a estar dentro do plano inicial. Então, a única maneira da gente voltar a esse propósito é através da cruz de Cristo. Então, através da cruz, através de uma figura da cruz, da expiação, da morte do Cordeiro, a gente vê Adão sendo perdoado quando ele foi vestido com as vestes da salvação, né? Com as túnicas de justiça. A gente vê Abel ser aceito porque ele ofereceu o Cordeiro. Então, a única maneira da gente se voltar a se relacionar com Deus é através do sacrifício de sangue, nunca o nosso próprio sangue, porque ele é imundo, né? Não como os muçulmanos que creem que se eles põem uma bomba na cintura, quando eles morrem, a primeira gota de sangue deles que cai e vai para eles são então perdoados dos pecados, porque os muçulmanos eles misturam muita coisa do cristianismo. Tá? Então, para os muçulmanos, o sangue limpa o pecado, mas é o sangue deles. Por isso que eles não têm problema em ser como é que fala? E para se matar. Porque eles creem isso, né? Porque eles creem que essa é a maneira que eles podem ser limpados dos seus pecados. Mas é uma bênção maravilhosa a gente poder ter a verdade para crer. Né? Que eu não preciso fazer nada, porque Jesus já fez tudo. Então Jesus, ele pagou o preço, ele se fez propício e agora o homem e Deus podem ter comunhão e o homem pode agora voltar lá no início, quando era o propósito de Deus para Adão. Né? A gente só deu uma volta maior, porque o propósito de Deus nunca foi o pecado. O propósito de Deus foi que Adão, pelo livre exercício da sua vontade, quisesse conter a vida de Deus. Ele não quis, então foi uma volta maior. Jesus veio, pagou o preço para que agora a gente possa conter a vida de Deus. Amém? Então a gente vai tomar um cafezinho agora e depois a gente vai falar um pouquinho mais da nossa salvação. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.